Ainda falando sobre o livro A Ciência da Vida Após a Morte, ele não foi um livro que foi escrito somente por você, né, Humberto? Ele tem como autores também o diretor da NUPS, o Alexander Almeida, e a Mariana Costa, que também é psiquiatra da NUPS. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião, né? Agora, o Humberto falando mesmo, qual seria a sua visão, se tiver como você dar uma resumida para a gente, sobre a vida após a morte, né? E sobre também a relação, de fato, entre a espiritualidade e a saúde. Pois é, nosso livro, ele justamente é muito interessante por conseguir conjugar o trabalho de dois cientistas, né, dois psiquiatras, e de um filósofo, que tenta, de certa maneira, ajudar a integrar metodologicamente a área de humanidades e a área de ciências naturais. Gostaria de dar uma breve palavrinha sobre isso, porque no Brasil, particularmente, essa é uma tarefa muito difícil, muito desafiadora, porque nós temos uma concepção ainda positivista. Nossas universidades nasceram, né, no auge do positivismo, da cultura positivista, muito fragmentadora, muito compartimentalizadora, e essa mentalidade ela foi reforçada pelo período do regime militar, né? Consequentemente, nas universidades, nós praticamente não temos atuação, não há um papel definido para a filosofia, que é a disciplina sistemática por excelência, disciplina capaz de integrar as humanidades e as ciências da natureza. As humanidades são aquelas ciências, né, as ciências humanas que tratam do fenômeno humano, social, ciências da natureza tratam dos fenômenos do mundo físico, e a filosofia, né, um pouco distanciada desses dois campos, ela trata justamente de uma visão sistemática sobre o conhecimento em geral. Logo, ela tem uma tendência natural, não apenas a dialogar e conectar as ciências naturais e as ciências humanas, no caso do nosso livro especificamente, né, questões mentais, morais, existenciais das humanidades, com os fatos empíricos verificáveis das ciências da natureza, do mundo físico, do mundo natural, né? E essa vocação integradora, sistematizadora da filosofia, ela, para que ela seja bem executada, ela precisa ser, primeiramente, reconhecida, admitida, entendida enquanto tal, né? Isso acontece em algumas outras culturas com mais facilidade, com mais adequação. Na cultura brasileira, a gente vê, assim, no nosso caso presente, né, filosofia está dentro do Instituto de Ciências Humanas, que é um erro metodológico que vai, no final das contas, condicionar o entendimento das pessoas a respeito da filosofia ao entendimento que identifica com aquilo que as ciências humanas fazem e que, de certa maneira, afasta daquilo que as ciências da natureza fazem, o que é um entendimento realmente errado. Isso tem uma série de outros impactos, né? A gente vê os departamentos de filosofia, eles têm metade do tamanho, praticamente, né, dos outros departamentos de ciências humanas ou de ciências da natureza ou de qualquer outra faculdade da universidade. Muito bem. Mas no sentido metodológico sistemático, isso tudo, no final das contas, quer dizer que a integração entre preocupações de caráter último, como, por exemplo, se nossa vida tem sentido, se há um propósito, se a gente sobrevive à morte do corpo, né, que são questões humanísticas, elas só podem ser conciliadas com a empiria das ciências da natureza, no sentido de evidências que demonstrem ou que sejam, no mínimo, sugestivas de uma resposta positiva para essas preocupações de caráter existencial, moral, né, filosófico, né? Essa conciliação só pode ser feita se um arranjo filosófico muito competente for feito entre os campos disciplinares, né? Os nossos dois colegas, né, são dois psiquiatras, eles têm um conhecimento também razoável de filosofia e estavam muito cientes de que essa era uma preocupação fundamental no livro, né, para o escopo da questão de que o livro trata. Então, nós vamos observar que há um elenco de evidências que são cientificamente escrutinadas, né, e expostas,
E, ao mesmo tempo que há esse elenco de evidências tratadas com o rigor das ciências empíricas da natureza, particularmente, há também uma discussão filosófica que permeia e perpassa todos os capítulos do livro, né? Essa discussão filosófica, ora, volta-se a essas preocupações de caráter último sobre o sentido da existência humana, né, o sentido da vida humana, ora, volta-se sobre questões metodológicas do arranjo e da costura entre psicologia, essas preocupações filosóficas, a história da cultura que alimenta, né, o nosso conhecimento a respeito das preocupações de todos os povos com a sobrevivência possível à morte do corpo, o que seria isso, em que consistiria esse tipo de sobrevivência, e, de outro lado, as evidências mais positivas e empíricas do mundo da natureza, né? O que é que a natureza nos diz sobre a questão, para além das especulações e dos símbolos culturais a respeito disso.